A confiança do investidor sofreu um golpe por causa das preocupações sobre as perspectivas econômicas mundiais. Roberto Falzoni está aqui no estúdio para dividir seus conhecimentos conosco. Roberto, bem-vindo. É um prazer estar de volta. O prazer é nosso. Se analisarmos os mercados, a recuperação dos principais mercados de equities tornou visível preocupações sobre a força do dólar. Mas quais moedas, na sua opinião, enfrentam os maiores riscos com esse novo aumento do dólar? O que previmos há alguns meses neste mesmo estúdio estava correto. A força do dólar é uma realidade neste momento. O dólar se fortaleceu durante o verão, especialmente contra o euro. O euro tem sido provavelmente a moeda mais fraca. As outras moedas que eu espero que se desvalorizem em relação ao dólar são as moedas latino-americanas. Você pode ver que o dólar se fortaleceu contra o real brasileiro a 2,50. Nós teremos uma pequena pausa agora, mas daqui a um tempo o dólar vai continuar a subir. Outro gráfico bem interessante é o do par dólar-peso mexicano. O petróleo bruto se enfraqueceu recentemente. Nós perdemos mais de 20% nos últimos 3 meses. E isso vai afetar as moedas apoiadas em petróleo. Eu acho que o peso mexicano é o primeiro candidato na América Latina a se enfraquecer. Então espero ver valores de 13,75, 13,80 e provavelmente romper esses valores e ir além. E aí, talvez voltar a 15 no ano que vem contra o dólar. Dito isso, para polemizar um pouco mais o assunto, a recuperação foi muito curta. Nós tivemos, como você mencionou, dados muito decepcionantes da zona euro e além. Nós também tivemos a participação do FMI com um panorama muito negativo e também a situação do ebola. Então, qual é a sua opinião sobre a próxima crise do mercado de equities? Eu acho que essa correção será bem-vinda. O mercado de equities esteve subindo sem parar pelos últimos 2 anos e meio. Então, eu encararia isso mais como uma correção. É claro, vai ser uma correção dolorosa. Não vai ser 2 ou 3%, uma taxa em que os negociadores continuariam comprando. Eu espero uma correção entre 10% e 15%. Isso não vai mudar a tendência geral no mercado de equities, que eu espero que reinicie no final do ano. Continuando com esse assunto, na semana passada tivemos mais decepções com a Europa, com Mário Draghi aparentemente retrocedendo e depois voltando a seguir em frente. O que você acha da sugestão de que o Fed está, na verdade, tomando decisões de política econômica pela Europa, porque eles estão preocupados com o crescimento ou a falta dele? Ou é verdade que a Alemanha, como você mencionou, que é o Bundesbank que está, na verdade, estabelecendo as políticas para os Estados Unidos? Really a different economic condition. I think that the Fed is very well ahead. Hoje nós temos condições econômicas muito diferentes. Eu acho que o Fed está bem avançado. Eles provavelmente têm tomado ações mais pragmáticas do que qualquer outro banco central. E eles estão em melhor posição. Então eu acho que nesse sentido, o Fed vai agir como acha que tem que agir, independente da Europa. A Europa age sempre como um cachorro pequeno. Nós temos que seguir. Então, de alguma maneira, nós teremos que nos adaptar às políticas do Fed. E é claro, o contraste entre políticos na Europa e os bancos centrais manterão a Europa em uma situação difícil. É claro, os alemães e o Bundesbank estão de um lado e o resto da Europa está do outro. No final das contas, eu acho que a solução já está determinada. A pergunta é, que caminho tomar? Mas o euro vai se enfraquecer. As taxas de juros europeias vão ficar baixas por um longo período. Provavelmente o BCE fará intervenções monetárias e o mercado de câmbio vai reagir mostrando um euro mais fraco e um dólar mais forte nos próximos 12 a 18 meses. Você também mencionou as moedas asiáticas. E você acredita que elas vão estar bem mais fortes do que as moedas latino-americanas? Nós tivemos dados divulgados de ambos os lados nesta semana. Mas o que você acredita que será o principal motor para esses dois grupos diferentes de moedas? As I was saying, Latin American countries
Como eu estava dizendo, os países da América Latina estão num momento de fraqueza. E eu acho que a força do dólar, ou uma política menos acomodativa do Fed, vai afetá-los diretamente. Eu estava falando sobre o México e o petróleo, e podemos dizer o mesmo sobre a Venezuela. Se o preço está abaixo de $100, isso afeta seus orçamentos diretamente. Então eu acho que essas moedas vão se desvalorizar. Por outro lado, na Ásia, a maioria das moedas estão mais ligadas ao dólar do que qualquer outra moeda. Então eu acho que elas terão vantagens contra outras moedas por estarem nessa situação. Eu acho que as condições econômicas na Ásia estão definitivamente melhores e continuarão a melhorar graças aos preços baixos do petróleo. Eu prefiro dizer que meu conselho para os próximos meses é para ficar com o dólar em longo prazo, comprar o dólar quando houver correções e manter uma posição longa para as moedas asiáticas. Talvez, por exemplo, a rúpia indiana contra as moedas latino-americanas. Sem levar em consideração uma moeda que tem estado particularmente fraca, o rublo russo, que tem sofrido por causa das sanções e está sofrendo agora por causa do preço baixo do petróleo. Então ele deve continuar enfraquecido por algum tempo. Oil price probably will continue to stay weak for the time to come. Nós podemos ver que moeda você está apoiando. É como dizer, esse é meu conselho, é a minha posição. Como sempre dizemos no mundo dos negócios, devemos passar das palavras aos atos. Então hoje estou expondo minha posição de forma clara. Nós estamos percebendo claramente. Roberto, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar aqui com você. Isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado dessa entrevista exclusiva e continuem conectados a Dukascopy TV. Até mais. See you next time.